Boa tarde, nono ano C. Aqui quem está falando é a professora Carol, da Escola Georgina de Oliveira Rocha, aula de História. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou dividir essa aula em duas partes, porque tem bastante assunto, bastante coisa para a gente poder falar, tá bom? Então, lembrando que hoje vocês não têm atividade avaliativa, então vocês vão só assistir a vídeo aula, tá bom, meninos? Vamos lá. Deixa a professora compartilhar a tela. Vamos iniciando aqui, então, né, a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Uma frase aqui do general William T. Sherman, que fala que somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. A guerra aqui, na verdade, ela é pouco falada, né? Mas é a guerra, a tal da guerra das trincheiras, onde esses homens cavavam esses buracos, ficavam dias e dias ali guerreando frente a frente de batalha, né? Então vamos trabalhar um pouquinho esse conceito, né? Você sabia que, segundo grandes historiadores, a Primeira Guerra Mundial aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial? Por essa vocês não esperavam. Boa noite, paz. Vamos lá, né? Então, assim, antecedentes, antes de a gente iniciar, a gente trabalhou mês passado sobre o imperialismo, né? Ele foi uma etapa de expansão mundial do capitalismo, a partir do século XIX, sobretudo as grandes potências industriais da época, Inglaterra, França e Alemanha, adotaram uma política expansionista e de domínio de regiões não industrializadas do planeta, em especial na região da Ásia e na África. Essas regiões foram exploradas de acordo com o interesse da burguesia e dos estados europeus, criando problemas sociais, políticos e econômicos que duram até hoje. Então, nós temos aqui países como a Inglaterra, a França e a Alemanha buscando outros territórios, principalmente na África, na Ásia, de mão de obra de trabalho, querendo também extrair a riqueza desses países, como minerais como carvão, ouro, e entre outros recursos, mas principalmente criando fábricas nessas regiões, dizendo que esses países não eram industrializados, tá bom? E colocando mão de obra barata para trabalhar, para fazer produção e gerar riqueza para os seus países. Então, esse foi um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, é o contexto histórico do século XIX, finalzinho do século XIX. Passando para o próximo, então, um memezinho engraçado aqui, o imperialismo, né, países com riquezas naturais e culturas, né, e o imperialismo olhando ali de cima, e os outros países como pequenos, né. Bom, as principais causas da Primeira Guerra Mundial. A rivalidade anglo-alemã, que é uma rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra, quando a gente fala anglo-alemão, anglo-Inglaterra, alemã, a Alemanha, que teve origem na competição industrial e comercial após a unificação da Alemanha. Passou a disputar mercados com os ingleses e transformou em uma das maiores potências da Europa. Então, também temos uma rivalidade franco-alemã. Então, alemães também agora, quando falar franco-alemã, nós estamos falando de França e Alemanha, tá? E em 1871, a França foi obrigada a ceder um territóriozinho, que é a Alsácia-Lorena, uma região rica em carvão e ferro, ao recém-unificado Império Alemão, após a derrota dos francesa na Guerra Franco-Prussiana, conforme previu o Tratado de Frankfurt, em 1871. Logo nasceu na França uma ideia de vingança, de revanche, que é o revanchismo francês, com o objetivo de recuperar essa Alsácia-Lorena e vingar a derrota da guerra. Então, a França perde esse território, que é um território muito bom, que tem muito carvão e ferro, para esse novo, né, que antigamente era o Império Alemão, que foi unificado, e eles ficam com essa rixa, né, entre a Alemanha. Então, nós vamos ter uma rixa entre os franceses e alemães, e a Inglaterra e a Alemanha. Então, a Alemanha está brigando tanto com a Inglaterra, como também com a França. Então, nacionalismo, neocolonialismo, imperialismo, racismo científico, alianças bélicas, glória rápida. Nós temos o quê? Primeira Guerra Mundial. Então, é uma junção aí, tanto
pensamento nacionalista desses países, esse neocolonialismo. Quando a gente fala neocolonialismo, meninos, também tem a ver com imperialismo, né? É onde esses países estão querendo buscar outros países como suas colônias, o que ocorreu lá no século XV, né? Finalzinho do século XIV, final do século XIV, para final do século XIV para início do século XV, onde a gente vai ter lá, por exemplo, Portugal e Espanha dominando países na América, né? Agora aqui nós vamos ter esse neocolonialismo, onde nós vamos ter países como França, Alemanha e Inglaterra, dominando países da África e também países dali da Ásia. Daí o imperialismo, que é isso, né? Onde nós vamos ter essas nações, em cima o racismo científico, que eles vão explicar através da ciência que eles são superiores, mas não é bem isso que acontece, né? A gente sabe que isso não é certo. Alianças bélicas, onde eles vão começar a se armamentar, organizar mais o exército, e a glória rápida, né? Nós temos a Primeira Guerra Mundial com essa junção toda. Então, a política de alianças, nós vamos ter duas etapas aqui, a tríplice entente, que vai ser a Inglaterra, a França e a Rússia, que vão estar de um lado, e a tríplice aliança, que é a Alemanha, a Áustria e a Itália, em 2 blocos. Então, nós vamos ter as nossas panelinhas aqui. As principais causas: a política de aliança por meio de acordos econômicos, políticos e militares. Blocos opostos foram criados: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, também conhecidos como Impérios Centrais, alguns historiadores chamam assim, e a Tríplice Entente, que é a Rússia, a França e a Grã-Bretanha. Esse sistema de blocos tornou-se uma bomba relógio quando as tensões entre países tornaram-se incontroláveis. Então, nós temos 2 blocos ali brigando, né, nessa questão de armamentista, arma bélica, imperialista, querendo dominar outros países também, né? Então, a gente vai começar a ter uma corrida armamentista. Os anos anteriores à eclosão à guerra, em 1914, receberam o nome de paz armada, porque a indústria bélica aumentou consideravelmente os seus recursos, produzindo novas tecnologias para a guerra. Além disso, quase todas as nações europeias adotaram o serviço militar obrigatório, incentivando assim o sentimento nacionalista e militarista. Então, nós vamos começar a ter essa junção toda, né? Principais causas: rivalidade austro-russa, daí nós vamos ter várias, é como se fosse várias briguinhas entre vários países, né? Nós vamos ter uma rivalidade austro-russa, que é a Áustria e a Rússia. A Rússia desejava dominar o Império Turco-Otomano, a fim de obter uma saída para o Mar Mediterrâneo, e também controlar a Península Balcânica. Para justificar esse expansionismo, criou um pan-eslavismo, um movimento político segundo o qual a Rússia tinha o direito de defender e proteger as pequenas nações eslavas da Península Balcânica. Nós vamos ter o nacionalismo da Sérvia, onde a Sérvia era uma pequena nação eslava independente situada na região dos Balcãs, e o seu objetivo era reunir todos os povos eslavos em um só Estado. O projeto sérvio contrariava os interesses da Áustria e da Turquia, e a Rússia era aliada à Sérvia. Os alemães, também interessados na região, pretendiam construir uma ferrovia Berlim a Bagdá para ter acesso direto dos petróleos da Mesopotâmia, atual Iraque, acabando com a primazia dos ingleses. A exacerbação do nacionalismo, né, o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, foi marcado por uma exacerbação do nacionalismo. As potências, de modo geral, cultivavam um discurso e uma mentalidade baseada em suas glórias militares, no poder bélico e na supremacia nacional. Aqui tem uma charge histórica, é o caldeirão fervendo, né, com essas brigas todas, essas causas todas, cada um olhando seu ponto de vista. Todos os países, como a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Rússia, a França, a Grã-Bretanha, tentando tapar esse caldeirão que estava a ponto de explodir, né? Eram tensões imperialistas e nacionalistas ali nas questões do Balcãs, né? Eles tentando tapar o negócio, mas já estava quase explodindo esse caldeirão. Então, o Machado tentando explicar a Primeira Guerra Mundial, né, os conflitos nos Balcãs, e vai ocorrer o estopim, que eu vou falar logo em seguida, que é o assassinato do rei Ferdinando,
e as tensões nacionalistas e imperialistas na Europa. Então, eles estão tentando tapar, na verdade, não, estão tentando apagar esse fogo que está ali nos Balcãs com querosene, gasolina, mas não é bem isso que acontece. E o assassinato do rei Ferdinando, que vai dar essa causa imediata. Então, a gente vai conhecer nos livros de história como essa causa, a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Em 28 de junho de 1914, esse herdeiro do Império Austro-Húngaro e sua esposa Sofia, eles foram assassinados em Sarajevo, capital da Bósnia, por Gavrilo Princip, que é um membro jovem da Bósnia, do grupo terrorista que ameaçava a unificação da terra dos eslavos do sul, que hoje é conhecida como Iugoslávia. Tal evento serviu como pretexto para o início da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, aquela coisa foi só um estopim, o grito para poder ocorrer a Primeira Guerra Mundial e explodir, né? O assassinato desencadeou uma série de eventos e declarações que assinaram o mecanismo mortal da política das alianças. Então, aquilo só foi o motivo para a guerra acontecer, né? Tudo bem aí na Europa, de repente, pá, que tiro foi esse? Bom, meninos, é isso. Bom, parar aqui o compartilhamento. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Lembrando que hoje vocês só vão assistir, a aula não tem atividade avaliativa. Assistam um vídeo, é importante para o conhecimento de vocês. Na semana que vem eu continuo essa parte da Primeira Guerra Mundial, a gente vai trabalhar todas as etapas da Primeira Guerra Mundial. Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau!